O que é absolutismo? Podemos dizer que a monarquia e o absolutismo andam de mãos dadas, uma vez que a história marca os reis como figuras que têm todo o poder de uma nação. A partir do século XV, se consolidou na Europa um sistema político que apresentava a ideia de que o governante deveria ser o dono de todos os poderes. Hoje, a gente pode pensar que um conceito desses é um verdadeiro absurdo e serve apenas para gerar monstros e ditadores, como acontece em Cuba e na Coreia do Norte. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Mas acontece que essa ideia, que hoje nos parece totalmente absurda, tem uma explicação muito boa e surpreendente. No final da Idade Média, surge esse primeiro modelo de governo que tinha como base a construção efetiva dos primeiros países do jeito que a gente conhece hoje. A Idade Média, como você sabe, foi a fase histórica que teve início no século V, imediatamente após a queda do Império Romano, e acabou no século XV. Para os feirantes, carpinteiros, ferreiros e outros comerciantes, que você conhece pelo nome depreciativo de burguês, se tornava interessante ter uma área consolidada onde esses trabalhadores pudessem desenvolver suas atividades sem maiores contratempos. Portanto, a burguesia apoiou a figura do rei absolutista. Isso ocorreu muito por falta de um outro modelo de governo. É importante notar que nessa fase da história, o mundo estava saindo da Idade Média, ou seja, do sistema feudal, que, como você sabe, era baseado em grandes propriedades, mas não tão grandes que seja possível se comparar com o tamanho de um país. Uma outra característica do feudalismo era o trabalho semelhante ao trabalho escravo. Por aí, você nota que não existia outro modelo conhecido para se comparar. Dessa forma, pode-se observar os inúmeros problemas que os comerciantes e prestadores de serviço tinham ao trabalhar num pequeno espaço de local, o feudo. Ao analisar as inúmeras unidades fiscais e monetárias que existiam e que, portanto, dificultavam a vida do empreendedor da época, me faz lembrar das dificuldades que os pequenos empresários sofrem no Brasil de hoje. Inclusive, temos muitos vídeos aqui no canal que tratam sobre o mundo corporativo. Para acessar, entre aqui na descrição e clique no segundo link. Desse modo, a lógica era os comerciantes daquele tempo apoiarem esse novo modelo de governo que surgia. Esse espaço, chamado de Estado moderno, e com o poder nas mãos dos reis, era viável o desenvolvimento de uma série de características. O Estado emergente tinha modelo legal único, uma burocracia e funcionários especializados, e assim conseguia elaborar e fazer cumprir as leis e os códigos administrativos, além de um exército permanente. Fora as questões políticas, devemos salientar que o vínculo com os valores religiosos teve grande relevância para a realeza se consolidar como o líder máximo da nação. Mas a Igreja não ficou sozinha nesse processo. Para a consolidação de todo esse sistema, foi criado um aparato ideológico. Filósofos como Jacques Bossuet, Thomas Hobbes e Jean Bodin desenvolveram obras abordando o tema absolutismo, que ficaram famosas. O filósofo Thomas Hobbes foi um destaque na defesa desse modelo de governo. Inclusive, foi ele que lançou a obra literária O Leviatã. Nessa obra, Thomas afirma que o poder do rei é o único capaz de assegurar a defesa das pessoas dos perigos vindos do exterior. Jean Bodin apresentou o rei como representante divino na terra, e por isso justificava as pessoas deverem obediência ao todo-poderoso rei. Nessa mesma linha de pensamento surge Jacques Bossuet, alegando que o poder do monarca teria sido entregue por Deus aos reis na terra. O absolutismo, como forma de governo, deixou de existir por volta do século XIX, visto que já era rejeitado pelos ideais iluministas. A Revolução Francesa e as mudanças que surgiram a partir dela contribuíram para o fim dessa forma de governo em toda a Europa. Tais mudanças buscavam a descentralização do poder, ou seja, o oposto do que era defendido até então, como também questionava a teoria da vontade divina do poder real, pois o iluminismo defendia a racionalização do pensamento humano. A economia do Estado absolutista era baseada na cobrança de impostos, na venda de cargos, no sequestro de bens e na distribuição de alvarás para o comércio e para a navegação. Ficaram marcadas na economia do absolutismo as práticas do mercantilismo. Isso é traduzido pelos historiadores como um estágio entre o feudalismo e o sistema capitalista.
Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!